Só gravar. Então vamos lá. Nossa primeira aula pós-Shavuot, nossa Torá foi renovada no Har Sinai. Como a gente explicou, não é só a gente recordar a entrega da Torá. Baruch Hashem foi uma oportunidade da gente renovar a nossa Torá. Esse ano, com as suas dificuldades, mas Lefum Tzara Agra, de acordo com as dificuldades, assim também é Baruch Hashem a recompensa. Só lembrando, me pediram para fazer essa aula Leilu Nishmat do Mendel Ben Shlomo Zichrono Livracha. Então, estamos nas nossas 48 ferramentas de crescimento espiritual. Mesmo que a gente falou que isso era a preparação para Shavuot, mas mesmo depois de Shavuot, a gente continua crescendo em Torá. Não é porque passou Shavuot que a gente não precisa estar na nossa luta diária para cada vez ter mais Torá, para cada vez ter mais bons atos na nossa vida. Então, Baruch Hashem, a gente vai continuar, vamos tentar completar esses 48 ferramentas, as 48 ferramentas de Kinyan, de aquisição da Torá. Então, o último que a gente parou, a gente fez até o 21, que era o Lev Tov, a pessoa ter um bom coração. Então, como a gente já ressaltou algumas vezes, para ter Torá não é só o estudo, não é que nem matemática, não é que nem estudar para a FUVEST, para entrar no vestibular. Além do estudo, óbvio que o estudo também é uma parte fundamental e demonstra nosso compromisso, a gente está vendo que uma parte fundamental das ferramentas para adquirir a Torá são coisas que têm a ver com o nosso derech eretz, o nosso comportamento, o nosso ben adam lechaveró, nosso comportamento em relação ao próximo. E aqui, mais uma vez, a gente viu que uma das formas da gente adquirir a Torá é desenvolvendo um lev tov, um bom coração, um coração puro, que está conectado diretamente com Hashem, diretamente com Baruch Hashem, a toda a nossa parte espiritual. Tem hoje um assunto que também é muito, muito importante dentro de todas as ferramentas que a gente tem de aquisição da Torá, que é Be'emunat Chachamim, a confiança nos nossos sábios de Torá. Baruch Hashem, isso também tem muito a ver, a verdade é que, uma pena que não conseguimos ver isso antes de Shavuot, é uma das respostas, né, que quando a gente pergunta por que Deus teve que obrigar a gente a receber a Torá no Har Sinai, se a gente já tinha falado na Sevenishma, a gente já tinha avisado para Hashem que a gente queria, a gente estava dando um cheque em branco para ele. Uma das respostas que a gente trouxe é que a gente tem a Torá Shebirtav e a Torá Shebel Peh, a Torá oral e a Torá escrita. A Torá escrita é aquela Torá que está escrito Vaidaber Hashem el Moshe. E Deus disse para Moshe, toda a entrega da Torá é embasada na transmissão direta de Hashem para Moshe Rabbeinu. Essa Torá, o povo judeu aceitou sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas quando chegou na Torá oral, na Torá Shebel Peh, que não vai ser diretamente através da boca de Hashem, vai ser através dos ensinamentos dos nossos sábios, eles não quiseram receber a Torá. Então Deus falou, não tem problema, eu levanto a montanha, ou vocês recebem a Torá Shebel Peh, também a Torá oral, ou lá vai ser a sepultura de vocês. Por que lá e não aqui? Porque aonde a gente estiver, na geração que a gente tiver, se a gente não seguir o que os grandes sábios da geração, pessoas que Deus vai iluminar com sabedoria, os sábios da nossa geração sabem lidar com as questões da geração. Eu fico imaginando hoje em dia, com todas as questões que tem modernas, né? Com coisa de internet, com todas as perguntas que estão surgindo, óbvio que Deus tem que iluminar os sábios de cada geração para a gente saber como lidar com os problemas modernos. Então, aqui, essa aquisição da Torá, ela vem junto, né? Ela vem andando paralelamente a um passuk da Torá. O que o passuk da Torá fala? Que você vai vir para o sábio que vai estar em cada geração e você não vai se desviar do que ele vai falar para você, nem para a direita, nem para a esquerda.
Então, isso parece, né, um ensinamento meio óbvio. Quando alguém te fala uma coisa, você tem que escutar o que essa pessoa está te falando, você tem que escutar o que essa pessoa está te falando, ainda mais quando é um sábio de Torá, é alguém com muita sabedoria e, acima de tudo, alguém que tem siata dishmaya, que tem uma ajuda divina para que a transmissão da Torá ela possa ser passada para as futuras gerações. Então, o que a Torá ela está trazendo aqui de novidade, de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Vem o Rashi, famoso comentarista da Torá, e ele traz um comentário. Eu, particularmente, acho que é um dos comentários do Rashi mais difíceis de toda a Torá de entender o que o Rashi quis dizer com esse comentário dele. Fala o Rashi que o que significa que você não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o que parece uma coisa óbvia. O Rashi fala, mesmo que o teu Rav ele fale que direita é esquerda e esquerda é direita, você precisa seguir ele. E mais ainda, quando o teu Rav fala que direita é direita, esquerda é esquerda. Então, aqui tem uma pergunta, com certeza eu já vou até ligar o chat aí, que já vai estar todo mundo perguntando, que história é essa? Como assim? O que o Rashi está ensinando? Mesmo que um Rav ele venha me ensinar uma coisa errada, eu preciso escutar ele? Eu tenho alguma obrigação de escutar o Rav? Quando o Rav fala que direita é esquerda, esquerda é direita, eu preciso escutar o Rav? Que ensinamento é esse que a Torá ela está passando para a gente? Então, os nossos sábios eles explicam, não precisam ficar preocupadas. A Torá, em nenhum momento, Deus nos livre, está falando para a gente seguir um ensinamento errado. Se a gente tem certeza absoluta que algum ensinamento de algum Rav está indo contra a Torá, é proibido a gente escutar, por exemplo, mesmo um profeta. Está escrito na Torá que se vier um profeta e ele acertar todas as profecias dele, ele fala, olha, amanhã, exatamente meio-dia, vai cair uma chuva verde com bolinhas rosas e acontecer exatamente no horário previsto, quer dizer, um nível de profecia absurdo. Se esse profeta vier mudar uma letra da Torá, vier tentar arrancar qualquer mitzvah da Torá, a gente tem a mitzvah de, antigamente, obviamente, quando tinha o Beidin, essa pessoa era apedrejada, que a gente não pode mudar nada, mudar uma letra da Torá, um ensinamento da Torá. O que sim, o que a gente já explicou, a gente pode fazer proteções da Torá. A gente pode fazer leis rabínicas para proteger o cumprimento da Torá, mas nunca mudar uma letra da Torá não pode ser mudado, um ensinamento da Torá não pode ser arrancado. Então, o que o Rashi está falando para a gente? Mesmo que o teu Rav diga que direita é esquerda, esquerda é direita, e muito mais se ele falar que direita é direita, esquerda é esquerda, o que o Rashi está ensinando? Então, a resposta é, existe uma diferença muito grande. Olha, prestem atenção como a Torá ela foi muito cuidadosa na linguagem que foi usada. A Torá não está falando você não vai se desviar do certo para o errado, do errado para o certo. A Torá está usando a linguagem esquerda e direita. Certo e errado é absoluto. Quer dizer, a Torá ela tem um certo, não tem dois certos no mundo. Existem, por exemplo, dentro do povo judeu, muitos minhagim, né, que são formas da pessoa cumprir costumes. Isso não é questão de certo ou errado. Quer dizer, certo e errado tem um. Não existem certo e errado. Ou é tal, não é certo matar. Ou é certo roubar, ou não é certo roubar. Não tem mais ou menos certo. Por isso que a gente já falou um pouquinho sobre aborto, sobre eutanásia. As pessoas mudam o nome do ato para tentar permitir uma coisa que implicitamente está proibida pela Torá, que é tirar a vida de alguém, e mesmo considerado que eu estou tirando um potencial de vida e é proibido. Então, a Torá, em nenhum momento, Deus nos livre está falando que se um Rav falar uma coisa errada, eu vou seguir esse Rav. O que a Torá está falando? Às vezes, o direito e o esquerdo é relativo. Se você está andando para um lado e o teu Rav está andando na outra direção, a tua direita é a esquerda dele é a tua direita. As coisas invertem. Então, o que significa isso? Olha que impressionante. A Torá está falando, quando um Rav te fala que direita e esquerda direita, pode ser que você está indo na direção errada. E o Rav, com todo entendimento, com todo conhecimento que ele tem, ele te ajuda a entender
qual é a direção correta. Pode ser que até hoje o teu direito era o esquerdo, então agora tem que dar meia volta. Então, olha que impressionante. O que significa a palavra tchuvá? Tchuvá significa retorno. Aonde a gente usa a palavra retorno normalmente? O retorno é quando você está na estrada, na mão errada, no sentido errado. Você pega o retorno para andar no sentido certo. Agora, a direita é direita e a esquerda é esquerda, porque você está indo nos caminhos corretos. Isso é seguir um Rav, ter Emunat Chachamim. Então, essa é uma das ferramentas mais importantes que uma pessoa tem que ter no crescimento espiritual dele, de saber escutar o seu Rav, de saber se orientar. A gente tem que ter, de novo, tem que ter a coragem de perguntar, mesmo sabendo que a resposta nem sempre vai ser o que a gente gostaria de escutar. E, normalmente, quando a gente vai perguntar, é porque a gente já tem uma tendência a ir para um certo lado. Então, a gente tem que ter essa coragem, essa confiança em Hashem. Então, Deus, se Ele mandar um milagre, se Ele mandar um sinal, será que esse sinal está vindo de Deus ou está vindo do Yetzer Hará? Não dá para saber. Então, a gente não pode viver por sinais, a gente não pode viver só pelo nosso intelecto, porque o nosso intelecto, muitas vezes, engana a gente, desvia a gente do caminho correto, porque a gente vai aonde é mais fácil, onde é mais gostoso, e nem sempre onde é o correto. Então, uma das maneiras que Deus ele colocou na Torá para garantir que eu vou estar sempre no caminho correto é Aselecharav, faça para você um Rav, tenha Emunat Chachamim, confiança nos sábios de cada geração e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que se aconselhar e tem que ter a coragem de cumprir o que os nossos sábios ensinam para a gente. A gente já falou esse ponto. Muitas vezes a gente escuta, né, que aquele grande sábio, Rav Chaim Kanievsky, que está lá em Bnei Brak, muitas vezes ele fala um decreto, né, os cuidados tem que ter com o smartphone. O que a gente pensa muitas vezes? Mas o que aquele velhinho ele tem para acrescentar na minha vida? Aquele velhinho em Bnei Brak, ele não vive na minha vida, ele não sabe minha realidade. Ele sabe a realidade espiritual, ele sabe como a nossa alma ela funciona e ele tem uma siata de Ishmaia, ele tem uma ajuda especial de Hashem para ajudar a orientar a geração dele. Então, Baruch Hashem, tudo isso a gente tem que saber que tem uma ajuda de Hashem para a Torá ela poder ser passada para as futuras gerações. Um ponto muito importante, aquele que não acredita, assim fala o Rav Munk, aquele que não acredita nos ensinamentos dos nossos sábios, mesmo que seja em um detalhezinho pequeno, ele não vai ter o mérito que Deus vai revelar para ele os segredos da Torá. Existiram muitas seitas na história do povo judeu, como os Tzdukim, os Baitusim, eram seitas dentro do povo judeu que não queriam aceitar a Torá oral. Eles querem cumprir a Torá ao pé da letra, sem os ensinamentos do Rashi. Então, qual que é o grande problema disso? Se você não tem o Rashi na Torá, se você não tem os comentaristas que explicam a transmissão oral, se a gente pegar os comentários do Rashi no Humash, ele sempre menciona da onde ele está tirando esse ensinamento. E, normalmente, o que ele menciona? Ou Midrashim, ou Talmud, quer dizer, Torá oral pura. Tudo que ele comenta na Torá, normalmente não é uma lógica da cabeça dele, ele está embasando isso na Torá oral. Então, um dos Rashis, com certeza, mais importantes da Torá, que diferenciam o estudo da Torá escrita com Torá oral ou sem Torá oral, é aquele famoso olho por olho, dente por dente, que virou uma lei dos não-judeus, dos babilônios, a lei de Talião. Talião, de onde veio o nome Talião? De tal, tal e qual. Então, Talião, o que ele ensinou? Que tal como é feito para você, também vai ser feito pro outro. Então, se alguém tirou um olho de alguém, o que você faz? Olho por olho, dente por dente. Na verdade, a lei de Talião, ela é explicitamente escrita na Torá. Então, o que o Talião fazia? Alguém foi e causou um acidente e tirou o olho de alguém, então vai tirar o olho também da outra pessoa que tirou o olho dele, olho por olho, dente por dente. Assim, exatamente o que essa pessoa causou, você vai causar para ela. Vem o Rashi e fala, Haz v'Shalom, a gente entender isso de maneira
como está escrito, olho por olho, dente por dente, literalmente. Olho por olho, dente por dente significa uma compensação monetária. A pessoa tirou o olho de alguém, você vai calcular o Talmud, no Tratado de Baba Kamá, ensina como se calcula o valor de um olho, a perda que a pessoa vai ter no valor dele, e toda a cura que ele precisou, todo o médico que ele teve que pagar, e os dias parados, lucros cessantes, tudo isso impressionante, está tudo no Talmud. O Talmud discute exatamente se é uma pessoa importante, uma pessoa menos importante, o quanto o olho para ele é uma ferramenta de trabalho importante. Então, tudo isso a Torá ela já previu e ela ensinou para a gente. Então, se eu não tenho a Torá oral, a gente vai sair cumprindo a Torá olho por olho, dente por dente, literalmente. E é errado, seria uma transgressão muito grande a gente fazer dessa maneira. Então, a gente precisa dos ensinamentos dos nossos sábios, e quem não acredita nos ensinamentos dos nossos sábios não tem mérito para Deus revelar para ele os segredos da Torá. Então, a gente tem que ter emuná completa e a gente tem que saber se tem algum ensinamento dos sábios que não está fazendo muito sentido. Então, a gente tem que saber que a limitação está no nosso entendimento e não no entendimento deles. Eu quero só dar um exemplo para vocês. O que é, quando a gente fala um sábio de Torá, a gente não tem muitos parâmetros, né? A gente, às vezes, escuta, né, dos Rahamim, do Rav Chaim Kanievsky, Shlita, né, dos grandes que estão vivos, daqueles que faleceram na nossa geração, do Rav Moshe Feinstein, que a gente já comentou sobre ele, que ele terminou 300 vezes todos os tratados do Talmud e 400 vezes todas as partes do Shulchan Aruch. Quer dizer, são livros gigantescos, gigantescos. Para quem já viu um livro do Talmud, é um volume da Enciclopédia Britânica. O Talmud tem mais ou menos 60 tratados e o Rav Moshe Feinstein terminou 300 vezes. E terminar não é ler, que nem a gente lê livro de cabeceira. Terminar é terminar com entendimento profundo de tudo que foi estudado. Então, quer dizer, esse é, quando a gente fala de sábios da Torá, é esse nível. No começo do século, não estamos falando de 1000 anos atrás, tinha um Rabanim, que esses Rabanim, eles conseguiam com uma mão, eles escreviam coisas de Torá, com a outra mão, eles escreviam outros ensinamentos de Torá, e para os alunos eles ditavam um terceiro ensinamento ao mesmo tempo. A gente é incrível, mal e mal consegue se concentrar para escrever alguma coisa, qualquer barulhinho do lado, a gente perde a concentração. Eles conseguiam, com uma mão, escrever uma coisa, com outra mão, escrever outro ensinamento e ir ditando para os alunos um terceiro ensinamento. É a única maneira de entender como que o Urashi conseguiu. O Urashi não faleceu com idade muito avançada. O Urashi faleceu com 60 anos. Ele comentou todo o Talmud, ele comentou todo o Rumash, todo o Tanar, os Neviim, os Ktuvim. É impossível em uma vida só alguém ter feito alguma coisa assim. Então, a gente vê o quanto a gente é limitado comparado com os grandes sábios de Torá. Então, tem sábios de Torá, por exemplo, conta a história de um sábio que ele parou uma vez numa hospedaria que o dono era judeu. Ele perguntou se o dono da hospedaria tinha algum livro de Torá para emprestar para ele. E o dono da hospedaria tinha um livro de comentários sobre o Talmud. Não era nem o Talmud, são comentários do Talmud. Então, um livro gigantesco, chamado Kobetz Mefarshim, é uma coletânea de comentaristas do Talmud. Então ele falou, olha, eu só tenho esse livro aqui, serve? Ele falou, claro, serve. E o dono da hospedaria conta, esse Rav passou a noite inteira estudando, como se fosse a primeira vez na vida que ele está estudando esse livro. O amor que ele tinha, a dedicação que ele passou a noite estudando aquele livro, parecia que ele nunca tinha visto aquele livro. Aquele homem, o dono da hospedaria, conta que ele tinha perdido uma página do livro dele. Tinha caído e ele perdeu aquela página. Quando o Rav devolveu para ele aquele livro de manhã, ele abriu o livro, o Rav tinha preenchido à mão a página que faltava. Significa, não é que eles sabiam o Talmud inteiro, de cor. Eles sabiam o livro de comentaristas do Talmud de cor, a ponto de escrever uma página que está faltando de um livro. Quer dizer, esse é o nível quando... aqui estão me perguntando se eles eram santos. Santos no sentido de Kadosh, com certeza. A Kedushá, santidade,
é um pré-requisito para a pessoa chegar nesses níveis de Torá. A pessoa tem que ter santidade, ele tem que se trabalhar em todas as áreas da vida, como a gente está falando, não só em Torá, em Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o próximo. Se a gente pegar as histórias desses grandes Rabanim, 90% das histórias deles não está relacionado com o estudo da Torá deles, está relacionado com o comportamento deles com o próximo. Então é impressionante, a gente pega histórias do Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livrachá, histórias do Rav Shach, Zichrono Livrachá, a dedicação que eles tinham com as pessoas, o cuidado que eles tinham com as pessoas. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber, quando a gente fala de Chachamim, de sábios da Torá, a gente está falando de gente muito grande, de gente com muita santidade e com uma conexão com Hashem impressionante. Estão me perguntando aqui do Ravasi. Tem um Ravasi da época da Guemará. Eu não lembro agora do Ravasi, se é o Ravasi da Guemará. E eles viviam na época do exílio, né, entre Israel e a Babilônia. Então, alguns viviam na Babilônia, alguns viviam em Israel, mas eles viviam o tempo inteiro indo de um lugar para o outro. Se é o mesmo Ravasi que estão me perguntando aqui. Então, é isso que a gente tem que saber, a gente tem que ter confiança no que os sábios da Torá estão falando, eles têm muito mais claridade que a gente. Então, o Ramchal, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, ele dá um exemplo impressionante. Ele fala que a vida é como aquelas pessoas antigamente... o Urashi. O Urashi, ele viveu na França há mais ou menos 900 anos atrás. Ele é da época dos Rishonim. Ele é da mesma geração, ele é mais novo, né? Ele é um dos primeiros Rishonim, mas ele está no mesmo grupo, por exemplo, que está o Rambam, o Maimônides, o Ramban, que é o Nachmanides. Então, são os Rishonim que viveram, os Tospotim, que são os netos do Urashi, que também são grandes comentaristas da Torá. Então, ele viveu há cerca de 900 anos, 950 anos atrás, e ele era da França. Então, o ponto, olha que impressionante o quanto a gente tem que ser cuidadoso de passar também para os nossos filhos essa emunat chachamim. Se a gente não entendeu alguma coisa dos nossos sábios, é óbvio que a limitação é nossa, não deles, porque a gente está falando de pessoas que eram, como me perguntaram, são pessoas que são santas, são quase anjos, né, no comportamento deles, em todas as áreas da vida deles. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. Conta uma história de uma família que, infelizmente, eles se desviaram dos caminhos da Torá e ninguém entendeu por que eles se desviaram tanto da Torá e foram pesquisar, foram procurar e descobriram qual foi o momento que eles se desviaram da Torá. Contam que uma vez eles estavam estudando um ensinamento que aquele que não cuida, aquela mulher que não cuida das três mitzvot fundamentais das mulheres, que é nidá, os cuidados, né, que a mulher tem que ter com a pureza dela, a pureza familiar, a frashat halá, que é a separação da halá, quando ela vai fazer uma certa quantidade de massa, uma parte tem que ser separada dessa halá e queimada, e adlakat haner, o acendimento das velas, dessas três mitzvot. Se a mulher não cuida, lolendo, ela pode morrer no momento do parto. Por quê? Porque é um momento de justiça, é um momento de din, de justiça estrita, onde Deus ele é mais rigoroso. Todo momento que a pessoa está numa situação de perigo, é o momento que essa pessoa está sendo julgada. Então, por essas três coisas, as mulheres podem morrer no momento do parto. Então, é um momento que é importante as mulheres fazerem um Heshbon HaNefesh, elas sempre estarem pensando como estão os atos delas, se os atos delas são retos, o que ela pode melhorar na vida dela. São momentos que a pessoa tem que parar bastante para refletir. Então, uma vez, os filhos viraram para esse pai e falaram: Abba, eu não estou entendendo o que os sábios falaram, que as mulheres morrem por causa dessas três averot. Isso está escrito no Tratado de Shabat. Esse ensinamento é uma Mishnah no Tratado de Shabat. Então, eles falaram: Abba, a gente não está entendendo o que está escrito aqui, porque a gente conhece muitas mulheres que não cumprem Torá e Mitzvot, que não aconteceu nada com elas durante o parto. E tem mulheres que sim cumprem Torá e Mitzvot, como, por exemplo,
a Rahel, a nossa matriarca Rahel Imeino, e ela faleceu durante o parto do filho dela, o Binyamin. Então, como pode ser? O pai virou e falou assim, não, a gente não tem que tudo que os Rabanim falam, a gente tem que, como se isso fosse uma coisa exata. Eles falaram, mas não acontece sempre assim. Esse foi o ponto que eles começaram a se desviar da Torá. Então, quer dizer, qual que é a explicação aqui dessa Mishnah? Óbvio que quando Deus está julgando uma pessoa, ele leva muitas coisas em consideração. O julgamento de Deus não é fez, morreu, não fez, não morreu. Não é assim. Óbvio que a gente não pode olhar de uma maneira tão simplista como se fez, morreu, não fez. Não é assim. Tem muitos cálculos e um dos cálculos que Deus leva em consideração, em especial, são essas 3 mitzvot fundamentais das mulheres. Então, quando ele virou para os filhos, ele falou, não, isso que os sábios estão falando não é bem assim. Não precisa acreditar em tudo que eles falam. Esse foi o começo do desvio dos filhos dele. Então, assim, fala também o Rav Munk que quando a gente não se anula perante os sábios da geração, quando a gente não tenta de verdade entender o grande nível de sabedoria deles, o quanto a gente está longe desse nível de sabedoria e o quanto a gente tem que ter essa noção, né, da gente se colocar no nosso lugar. Então a gente nunca vai conseguir crescer espiritualmente e, ao contrário, Deus nos livre, pode até se desviar dos caminhos corretos. Por quê? Porque os sábios da geração, eles que vão dar para a gente o caminho para a gente conseguir, Bezrat Hashem, chegar aonde a gente tem que chegar. Outro ponto, que o 23º seria Bekabalat Aisurim. Então, aqui também é um dos níveis muito difíceis da gente conseguir, mas é fundamental para Bezrat Hashem, a gente conseguir ter Torá e Mitzvot, receber a Torá, é o Kabbalat Aisurim. A gente receber com alegria os sofrimentos que Hashem manda. Então, aqui é óbvio, todo mundo tem testes na vida, todo mundo tem dificuldades na vida, a gente tem que saber que a gente, Bezrat Hashem, tem que ter uma confiança plena em Hashem e uma alegria que tudo que Hashem está mandando para a gente é uma coisa boa, é para o bem, por mais que a gente não enxergue. Então, quer dizer, se em relação aos nossos sábios, a gente já tem que ter esse nível de anulação perante a sabedoria deles, quão maior tem que ser a nossa anulação perante a sabedoria de Hashem. Hashem, ele é bondade infinita e ele sabe tudo, ele enxerga tudo e ele faz o que é melhor para cada um. Então, a gente tem que ter esse nível que, Bezrat Hashem, a gente vai receber os sofrimentos com alegria. Significa que quando uma pessoa ela está estudando Torá, olha que impressionante, se a pessoa ela consegue se aprofundar no estudo da Torá, ela consegue passar por cima dos sofrimentos que ela está tendo na vida. Quanto mais ela se aprofunda na Torá, menos ela sente as dificuldades, os sofrimentos que ela tem. Então, a gente, quando está realmente, contam que pessoas que tinham muitas dificuldades na vida, pessoas que eram muito pobres, que tinham problemas de saúde, nos momentos que eles sentavam para estudar a Torá, eles se comportavam como se eles fossem reis, que não têm doenças, que não têm problemas, que não têm dificuldades. Então, quando a gente consegue ter esse nível de dedicação para a Torá, automaticamente a gente está conseguindo superar muitas dificuldades na vida. E um outro ponto também importante que tem aqui é que fala para a gente o Pirkei Avot, que a gente deve chegar num nível de querer comer pão com sal, de beber um pouquinho de água e de dormir sobre o chão, diretamente na terra do chão, e viver uma vida de sofrimentos e se esforçar na Torá. O que o Pirkei Avot está ensinando para a gente? A gente tem que fazer um voto de pobreza, a gente tem que se afastar do mundo material. A gente sabe que essa não é a visão judaica. A gente não tem que ir morar num mosteiro, a gente não tem que se afastar do mundo, a gente não precisa dormir numa cama de pregos. Então, não, isso não é um conceito judaico. A gente já explicou algumas vezes que o conceito judaico é minimizar o mundo material, não anular o mundo material. A gente pode ter mundo material. Deus criou um mundo cheio de prazeres materiais que Ele quer que a gente use isso para dar energia
para a gente conseguir chegar nos níveis espirituais mais elevados. Então, o que o Pirkei Avot está falando para a gente? Que a gente deve comer pão seco, tomar um pouquinho de água e dormir no chão. A resposta é, a gente tem que lembrar quais são as prioridades na vida. A prioridade é viver pelos prazeres ou viver pela Torá. E a gente deveria estar disposto a abrir mão de todo o mundo material se for para ter Torá. É isso que o Pirkei Avot está ensinando. É nesse nível de amor à Torá que a gente deveria sentar para estudar, com a sensação que se precisasse Bezrat Hashem, se precisasse a gente abrir mão de todo o mundo material para estudar a Torá, a gente abriria mão. Não precisa fazer isso na prática, mas é com essa ideia, com esse coração, que a gente precisa estudar a Torá. Então, Deus, ele ama quando uma pessoa ele passa por sofrimentos na vida, os sofrimentos que a pessoa tem, esses sofrimentos limpam. Por exemplo, se a pessoa ela fez algumas transgressões na vida dela. Então, isso causa uma mancha na alma dela, e uma das maneiras que a pessoa tem de limpar as manchas que ela tem na alma dela é justamente através dos sofrimentos que ela passa na vida. Então, de novo, olha a bondade de Hashem. Quando Hashem manda um sofrimento para a pessoa, é para limpar essa mancha que ficou dentro da alma dela. Existe, fala o livro Tomer Dvorah, tem um sofrimento que Deus ele ama. Qual é o sofrimento? O sofrimento que a pessoa causa para ela mesma quando ela abre mão um pouquinho do mundo material para se dedicar para a Torá, ou quando ele se esforça para fazer uma mitzvah. Quer dizer, todo esforço para cumprir uma mitzvah, isso causa um certo sofrimento para o corpo. A pessoa, para fazer uma mitzvah, ela vai ter que, por exemplo, a pessoa vai construir uma sucá. A sucá dá um grande trabalho, ela precisa ir lá e construir a sucá, ela termina o dia arrebentado. A pessoa vai comprar os arba minim, as 4 espécies, ela vai em um mercado, não acha, vai no outro, e vai no outro, ela anda e procura, ela chega em casa acabada. Esses tipos de sofrimento, que são sofrimentos pela Torá, pelas mitzvot, isso também limpa espiritualmente a pessoa, e isso traz méritos. Então, Deus ama quando uma pessoa ela acaba se auto-infligindo esses tipos de sofrimento. Por quê? Porque é um sofrimento que traz limpeza espiritual e, ao mesmo tempo, isso aproxima a pessoa diretamente de Hashem. Então, a boa notícia, estão me perguntando se tem idade para fazer tchuvá, para fazer, de novo, tchuvá de verdade. Hashem espera até que idade? A boa notícia é que está escrito no Pirkei Avot que a pessoa pode fazer tchuvá até o último segundo da vida dele. Até o último suspiro da vida, ele pode fazer tchuvá. Qual é a prova disso? A gente contou já a história do Rav Elazar ben Durdai. Era um rachá, uma pessoa completamente afastada da Torá, das mitzvot. Ao contrário, ele gastava todo o tempo, todo o dinheiro dele para fazer transgressões. E o que aconteceu com ele? Ele teve uma experiência que, Bezrat Hashem, ele entendeu que foi uma mensagem divina, que, infelizmente, ele estava no caminho completamente errado. Está escrito que ele chorou de remorso por todas as coisas erradas que ele fez a vida inteira, até que a alma dele saiu do corpo dele. Provavelmente, já estamos falando de alguém que era uma idade avançada, e está escrito que saiu uma voz celestial e anunciou que o Rav Elazar ben Durdai foi aceito no Olam Habá. Quer dizer, nos últimos instantes de vida, Deus ainda aceita a tchuvá da pessoa. Então, significa isso, olha que impressionante. Porque a avó fala até o último instante de vida, mas a gente não sabe quando vai ser nosso último instante de vida. Por isso, a gente precisa, todo o tempo, a gente está consertando nossos atos. A gente usa a tchuvá de uma maneira que é muito específica, mas o conceito da tchuvá é um conceito mais abrangente. Existe a tchuvá que a gente chama de virar religioso, entre aspas. Não existe judeu religioso e não religioso. Existe judeu. Existem judeus que estão cumprindo mais mitzvot e menos mitzvot. Tchuvá significa a pessoa se reaproximar de Hashem.
Então, Baruch Hashem, a gente tem uma oportunidade que a gente pode, todos os dias da vida, a gente pode e deve se questionar, se perguntar se eu estou andando nos caminhos de Hashem, e a gente tentar melhorar em todas as mitzvot, em tudo que a gente faz, tentar fazer da maneira correta, né, em todas as áreas da vida. Então, até o último instante, Deus espera a nossa tshuva. Aqui estão me perguntando, aqui já é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Se a pessoa ela paga pelas transgressões na vida passada e também por outras pessoas, como algum parente, se tem algum limite de tempo. Então, a verdade é que encarnações, isso é um assunto por si só. A gente, Baruch Hashem, já fizemos algumas vezes na Sharibiná a aula de reencarnação da alma, mas a gente precisa, de novo, depois, se Deus quiser, entrar nesse assunto, mas de uma maneira assim muito resumida. A alma, quando ela faz ela termina um certo tempo de vida que Deus deu para ela vir aqui para esse mundo para consertar o que faltava. Muitas vezes a pessoa não aproveita essa oportunidade e ficam coisas em aberto de uma existência passada. Então, ela precisa voltar numa outra existência. Apesar de ser um outro corpo, a alma é a mesma. Então, não existe nenhum limite. Enquanto a pessoa não consertar o que está errado na alma dela, ela precisa ir voltando. Existem algumas opiniões que a pessoa ela pode voltar 3 ou 4 vezes aqui para esse mundo se ele não mudou nada. Quer dizer, se ele não aproveitou por 3 ou 4 vezes a chance de voltar para uma nova vida, então a gente não teria mais nenhuma oportunidade. Mas se alguma coisa na nossa vida a gente mudou, estão me perguntando se eu posso falar de reencarnação de novo. Bezrat Hashem, a gente Blineder faz um dia um curso. A verdade é que não é uma aula, é muito profundo e tem muitos conceitos. Então, na verdade, um curso de 4 ou 5 aulas que a gente se aprofunda um pouquinho nesse conceito, mas a alma, ela volta em outras vidas, em outras existências. O corpo é novo, mas a alma é a mesma, então ela precisa consertar. E dos parentes também, a própria Torá fala que Deus guarda as transgressões dos pais para os filhos por 3 ou 4 gerações. O que quer dizer isso? Se os filhos continuam nos maus caminhos dos pais, então vai acumulando também a transgressão dos pais, mas por 3 ou 4 gerações. Então, depois disso, termina e a pessoa não vai carregar as transgressões também das encarnações anteriores. E a mesma coisa é um mérito das encarnações anteriores ou dos parentes. Isso também ajuda a gente no nosso trabalho. Então, está escrito que uma família que tem 3 gerações conectadas com Torá, isso criou um vínculo com a Torá muito forte e que isso vai sendo passado também para as nossas futuras gerações. Isso significa, é muito importante estar claro isso, quando a gente resolve fazer tchuvá. O que é tchuvá, de novo? Vamos tirar esse conceito de tchuvá é ficar religioso. Tchuvá é a gente começar a andar nos caminhos de acordo com a vontade de Hashem. Então, isso é fazer tchuvá. Quando a gente escolhe andar nos caminhos corretos de Hashem, a escolha não é só para a gente. A escolha é para a gente, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para todas as futuras gerações. E, mais uma coisa, os bons atos que a gente faz também valem para gerações anteriores. Tudo que a gente faz, por exemplo, me pediram aqui, né, toda aula, Kola Kavod, tem uma senhora que todas as aulas me pede para fazer o Shiur Leilui Nishmat para o pai dela. Kola Kavod, toda aula, ela me pede, ela me lembra para fazer o Shiur Leilui Nishmat. E uma das coisas que eu falei para ela, óbvio, a gente faz o Shiur Leilui Nishmat, mas o que mais pode levar a alma de um parente querido são os nossos atos. Quando a gente estuda a Torá, quando a gente cumpre as mitzvot, quando a gente faz chesed, tudo isso está alimentando a alma dos parentes que já foram aqui do mundo. Então, olha que impressionante, uma pessoa que
ela faz tchuvá, ela conserta os atos dela, ela está ajudando todas as futuras gerações e todas as gerações anteriores. Olha os méritos, olha o quão importante é Baruch Hashem, a gente poder consertar os nossos atos, né? A gente consertar tudo que a gente faz de errado e tentar andar nos caminhos de Hashem. Então, a gente sabe que a Torá, ela é totalmente espiritual. Por mais que a gente tenha o rolo da Torá, óbvio, tem a parte física da Torá, as mitzvot, elas normalmente estão associadas com objetos físicos. Então, tem o Sefer Torá, tem o Talit, tem o Tefilin, então tem as velas de Shabbat, são tudo conceitos materiais, mas a Torá é um conceito espiritual. Quanto mais a gente está conectado com o mundo material, então a gente se desconecta do espiritual. E o contrário, quando a gente vai se desconectando do material, a gente vai conectando com o espiritual. Os sofrimentos, eles também são uma forma de desconectar um pouco a gente do mundo material, e por isso ele automaticamente conecta a gente com o espiritual. Óbvio que precisa, Bezrat Hashem, precisa de muita emuná, a gente tem que confiar em Hashem, mas a gente tem que lembrar que o normal do ser humano, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando a gente não tem nenhuma necessidade, a gente acaba dando coice em Hashem. Assim está escrito na Torá, que o povo judeu, que também é chamado de Yeshurun, Yeshurun engordou e deu coice. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente está Baruch Hashem, com tudo bom, com tudo tranquilo, quando a gente está na Disneylândia, que está tudo, eu estou curtindo a vida, lá na Disney não tem nenhum lugar para rezar. Por quê? Porque na Disney ninguém precisa de Deus. No hospital tem um lugar para rezar, porque lá você precisa se conectar com a espiritualidade. Então, os sofrimentos, eles ajudam a pessoa a se conectar com Hashem. Enquanto a fartura, normalmente, infelizmente, afastam a gente de Hashem, a gente acaba não reconhecendo, a gente acaba se afastando de Hashem. Ao contrário, os sofrimentos, muitas vezes, conectam a gente com Hashem, e isso faz com que a gente volte nosso coração quebrado de volta para Hashem. E muitas pessoas, é interessante, né? Quando eu fiz tchuvá na minha vida, muitas pessoas que me encontravam falavam, você fez tchuvá? Eu falei, parece, né? Pelas roupas, parece que sim. As pessoas me perguntam, quem morreu na tua família? Por que essa pergunta? Baruch Hashem, não morreu ninguém, não precisei perder nenhum parente para fazer tchuvá, mas muitas pessoas fazem tchuvá depois de perder um parente. Por quê? A pessoa começa a se questionar, a pessoa começa a ver os caminhos da vida dela, a pessoa começa a refletir para onde os caminhos da vida dela estão levando, e muitas vezes ela começa a procurar respostas para a vida, e quem procura respostas encontra. Então, Baruch Hashem, a gente pode, com tudo que a gente tem de fartura, a gente pode e deve servir a Hashem, mas normalmente a fartura afasta a gente dos caminhos espirituais. Então, por isso que a gente tem que ter esse nível de Kabbalat Isurim, de receber os Isurim, de receber os sofrimentos com alegria. E quando a gente recebe os sofrimentos com alegria, não significa, já falamos isso algumas vezes, não significa que a pessoa ela tem que oferecer um kiddush na sinagoga. Então, falar, por que está oferecendo kiddush na sinagoga? Ah, porque ontem eu bati o carro. Não, não é isso. Não precisa oferecer um kiddush porque aconteceu uma coisa ruim. Mas a pessoa receber isso com alegria, com aceitação, com entendimento que a mão de Deus está por trás de tudo. Um dos exemplos mais impressionantes da Torá, no dia da inauguração do Mishkan, tem uma alegria sem tamanho. Imagina, construíram para Hashem um Mishkan, um templo móvel, a presença de Deus desceu diante do povo inteiro. Imagina a alegria que o povo está sentindo, e nesse momento de alegria extrema, faleceram os 2 filhos de Aaron Cohen. Então imagina o choque, a tristeza, né? A pessoa, ela naquele momento de alegria, veio um fogo celestial e matou os 2 filhos mais velhos de Aaron Cohen. Qual foi a reação de Aaron? A Torá fala simplesmente, Vaidom Aaron. Aaron, ele ficou em silêncio. O Aaron, ele não falou nada, não questionou, não reclamou com Hashem. A reação de grandeza do Aaron, ele recebeu Besimcha. O que quer dizer Besimcha? Ele não saiu dando uma festa.
lo além, ele perdeu os filhos dele, mas ele recebeu de coração pleno aquele mesmo Deus da bondade, da misericórdia, continua sendo o Deus da bondade e da misericórdia. Eu não consigo enxergar o quadro completo, mas ele consegue. Então, se ele fez isso, ele entendeu que isso é o melhor, precisa de muito emuná, mas Baruch Hashem é muito importante. Por quê? Porque normalmente a gente dá um coice nos nossos sofrimentos. O que quer dizer dar um coice nos sofrimentos? A gente, quando acontece uma coisa, entre aspas, não existe coisa ruim, existem coisas amargas. Quando acontece alguma coisa amarga na nossa vida, então, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca, é sempre culpa dos outros, ou é culpa de Deus, Deus que errou, por que Deus me mandou isso, não era para mandar para mim? Ou é uma coincidência, por que aconteceu isso comigo? Porque acontece isso comigo. Acontece com as pessoas, aconteceu dessa vez comigo. Então, é um dos grandes erros do povo judeu, por exemplo, associar que a Shoah, o Holocausto, aconteceu por quê? Porque os judeus eram simplesmente bodes expiatórios. Quer dizer que não tem, então, nenhum motivo espiritual por trás. Fomos bodes expiatórios, os alemães quiseram matar os judeus para colocar culpa nos judeus, e Deus ficou assistindo lá em cima. É isso? Isso resume toda a Shoah? É óbvio que não. Então, quer dizer, é óbvio que tem cálculos espirituais muito mais profundos e muito tem a ver com os nossos atos, com o nosso afastamento dos caminhos corretos. Não vai existir nenhum rabino do mundo que vai vir e vai explicar por que aconteceu a Shoah. Não existe, a gente não tem mais profetas. Para cada um e um que sofreu, que passou pelas atrocidades que os alemães fizeram, a gente não vai ter explicações aqui nesse mundo. Bezrat Hashem, quando chegar o Mashiach, é isso que a gente fala no Salmo, que a gente fala todo o Shabbat, antes do Birkat Hamazon, a gente fala Shir Hamalot, Beshuv Hashem, quando Hashem voltar, quando vier a era messiânica, então a gente vai ver todos os sofrimentos e a gente vai perceber que aí no Keholmim, a gente vai perceber que isso tudo era um grande sonho, Az Yemales Rokpino, então a nossa boca vai se encher de alegria, de riso. Por que a gente vai dar risada? Porque a gente vai entender tudo, a gente vai enxergar todos os momentos de dificuldade, todos os momentos de tristeza, o quanto Hashem estava ajudando a gente naquele momento. Eu sei que todo mundo já deve ter escutado essa história, mas é uma história que a gente esquece sempre. A famosa história de um homem que teve um sonho, que ele estava junto com Deus numa praia, e ele estava caminhando com Deus e conversando com ele. E, de repente, ele olhou para trás e ele viu tudo o que tinha acontecido na vida dele, tinha o filme da vida dele lá para trás, e ele viu que tinha 2 pares de pegada. Então, ele entendeu que um par de pegadas eram as pegadas dele e outro par de pegadas são as pegadas de Deus. De repente, ele começou a perceber que tinha uma coisa interessante. Alguns momentos, alguns instantes da vida dele, só tinha um par de pegadas. Então, ele começou a prestar atenção que aonde tinha um par de pegadas eram justamente os momentos de sofrimento, os momentos de dificuldade que ele teve na vida, os grandes testes que ele tinha passado na vida, são momentos que só tinha um par de pegadas. Então, ele perguntou, Deus, por que nos momentos de dificuldade você me abandonou? E Hashem falou, não, meu filho, nesses momentos foram os momentos que eu te carreguei no colo. Então, os momentos de dificuldade, de teste, são os momentos onde Hashem ele está mais presente, está cuidando da gente. Então, a gente tem que ter essa emuná, a gente tem que saber quando Deus ele manda uma dificuldade, é para o nosso crescimento espiritual. E, por último, vamos tentar ver mais uma ferramenta hoje, uma ferramenta também importantíssima, chamado Amakiret Mekomo, aquele que sabe o seu lugar, saber o seu lugar. Isso tem 2 entendimentos principais, a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre os 2, mas existe o conceito de saber o seu lugar, quer dizer, conhecer suas qualidades, saber seus pontos fortes, a pessoa ter autoestima, ele saber o valor que ele tem na vida, o quanto ele é importante para Deus. Também uma frase que muitas vezes eu já falei, que são frases muito importantes.
Então, a gente tem que guardar, Bezrat Hashem, que toda vez quando a gente chega no nosso aniversário, a gente tem que lembrar que esse dia é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode existir sem a gente. Isso é o significado, a importância do nosso aniversário. Não dá para o mundo existir se eu não estiver aqui. Por isso que Deus me criou. Então, a gente tem que saber o quanto Bezrat Hashem, a gente é importante, a nossa autoestima, a gente tem que saber o nosso valor, a gente tem que saber o quanto a gente de verdade faz diferença no mundo. Mas tem também o outro lado do Makiret Mekomó. O que é Makiret Mekomó? Se enxerga, saiba seu lugar, saiba aonde você está e não fica se achando que você é melhor que os outros e você tem que saber o teu nível, quer dizer, não tem que querer estar num nível maior do que o seu, não tem que querer sentar no lugar que está destinado para as pessoas grandes. Se você não é uma pessoa grande, você não tem que querer estar lá, tem que saber se colocar no seu lugar. Então, uma das coisas que a gente também já falou nas nossas aulas é uma das formas da gente ter humildade é a gente lembrar do dia da morte. Por quê? Porque tem dois benefícios a gente lembrar do dia da morte. Primeiro, a gente sabe dar valor para cada instante da vida. Uau, passou esse instante, a gente perdeu, agora vamos aproveitar o próximo, mas o que passou já era. A gente perdeu esse instante. Então, quando a pessoa lembra do dia da morte, então essa pessoa agora ela vai, Bezrat Hashem, ela vai querer aproveitar melhor o tempo dela. Mas tem mais um ponto, a gente lembrar do dia da morte, isso ajuda o ser humano a ter humildade. Quando a gente se acha melhor que os outros, porque a gente tem mais dinheiro que o outro, ou que a pessoa é mais bonita que o outro, ou que a pessoa é mais inteligente que o outro, lembra do dia da morte, assim falo porque a avó lembra de onde você veio e para onde você vai. Você veio de uma gota que mais um pouquinho ela ia apodrecer e você está indo para um lugar de vermes, está indo para um lugar embaixo da terra, de pó e de vermes. Então, o que você se acha melhor que os outros? Toda a tua inteligência, toda a tua beleza, todos os teus bens materiais, a hora que a pessoa for para o túmulo, não vão com ele. O que vai com a pessoa de verdade? As mitzvot que ele fez na vida. Então, a gente não tem que se achar melhor que ninguém, a gente tem que saber o nosso lugar. Então, a gente tem que, Bezrat Hashem, conhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos. Tem gente que erra para os dois lados. Tem gente que não sabe enxergar seus defeitos, isso a grande maioria da humanidade, mas tem também um erro tão grave quanto que a pessoa não saber enxergar suas qualidades. Quer dizer, as qualidades da pessoa são ferramentas que Deus deu para ela na vida. Então, você tem que saber usar as suas qualidades. Se você não sabe enxergar quais são as forças que Deus te deu, então você não vai conseguir nunca cumprir o teu papel. Então, está escrito, por exemplo, quando faleceram os filhos de Aaron a Cohen, que a gente comentou agora há pouco, então está escrito que quando eles faleceram, o Moshe, ele veio dar um consolo para o Aaron. Qual foi o consolo para o Aaron? Ele falou, Aaron, Deus já tinha me revelado que ele ia santificar o nome dele no mundo através da morte de dois tzadikim muito grandes. Eu pensei que Deus estava falando de mim e de você. Agora eu estou vendo que os teus filhos eram maiores do que nós dois. Espera aí, Moshe é conhecido na Torá como a pessoa mais humilde, Ishanav, a pessoa mais humilde que já existiu na face da terra. Então, que história é essa? Que ele, quando ele virou para o Aaron, assim o Rashi fala, que ele virou para o Aaron e falou, Aaron, quando Deus falou de pessoas muito grandes, eu achei que ele estava falando de mim. Isso é humildade? A resposta é sim. Moshe sabe o valor dele, Moshe sabe quem ele é, Moshe sabe que ele é o grande líder escolhido por Deus para liderar o povo judeu e transmitir a Torá para o povo judeu. Ele sabe o valor dele, mas ele sabe, ao mesmo tempo, que se Deus não tivesse dando força, sabedoria para ele, ele não conseguiria levantar um dedo. Então, a humildade não é você achar que você é um nada, é você saber o teu papel, mas entender que tudo que você tem, toda a tua inteligência, toda a tua força, toda a tua beleza, tudo que você tem na vida é um presente matanat hinam, um presente gratuito de Deus,
Por isso que a gente, Bezrat Hashem, não pode se achar melhor que as outras pessoas. Pediram só para eu repetir, esse último é a Makiret Mekomó. Makiret Mekomó é a pessoa que sabe o seu lugar. Então, a gente tem que lembrar que a humildade é um dos traços de caráter mais importantes para a pessoa ter Torá. Se a pessoa não tem Torá, se a pessoa não sabe o seu lugar, se ela não sabe os seus defeitos, aonde ela tem que melhorar, ela nunca vai ter Torá de verdade. Quando a pessoa... Esse é o 24, é o 24º. Então, se a pessoa ela não sabe enxergar os seus defeitos, ela nunca vai querer crescer, nunca vai querer lutar para chegar em níveis espirituais mais elevados. Se ela acha que ela já chegou no nível que ela precisa, uau, que sabedoria que ela tem e que traços de caráter que ela tem, ela nunca vai chegar na perfeição. Então, parte muito importante para a gente ter Torá, para a gente ter a vontade de Torá, é a gente enxergar também os nossos defeitos, o que falta para a gente, e a gente sempre ter humildade, como fala o grande sábio Hillel, o Hillel, que era um dos maiores sábios da história do povo judeu, ele falava, a minha diminuição é a minha grandeza. Justamente a humildade dele, ele entendia que é a grandeza da pessoa. Tem, só para a gente terminar, um ensinamento do Talmud impressionante, o quanto, mesmo o Talmud, a gente já falou isso, o Talmud seria a Torá oral. Por mais que ela é escrita, ela precisa de uma transmissão oral também. Tem uma história no Talmud, está escrito na Mishnah, que quando morreu o Rav Yehuda Nassi, acabou a humildade do mundo. Assim está escrito na Mishnah, quer dizer, ele deve ter sido uma das pessoas mais humildes de todas as gerações. Quando ele morreu, acabou a humildade verdadeira no mundo. Assim fala a Mishnah. Vem a Guemará, em nome do Rav Yosef. O Rav Yosef fala, peraí, como acabou a humildade no mundo se eu estou aqui? Como que a gente entende um ensinamento desse do Talmud? Peraí, como não ter humildade, eu estou aqui? Então, aonde está a humildade? Ele está se dizendo como mais humilde e está publicamente falando, eu sou a humildade em pessoa. Não dá para entender o que o Talmud está ensinando para a gente. A resposta, olha o que os nossos sábios trazem, que impressionante. O Rav Yosef, ele teve uma doença e do dia para a noite ele esqueceu toda a Torá dele. Era um dos maiores sábios de todos os tempos e o Rav Yosef esqueceu tudo do dia para a noite, virou como uma criança que não sabe o Aleph Beit, que não sabia nada da Torá. E todos os sábios da geração fizeram muita tefilá para ele, até que ele voltasse a ter toda a Torá. Então, o que ele está falando? Como pode ser que não tem humildade enquanto eu estiver aqui? Não que ele está dizendo que eu sou humilde. O que ele está ensinando para a gente? Ele está ensinando que como alguém pode ter gavá, como alguém pode ter orgulho olhando para mim, alguém que sabia toda a Torá, e do dia para a noite eu perdi tudo, e só com muita tefilá e com jejuns, Deus deu de volta para ele a Torá dele. Olha, assim a gente perde tudo. Quer dizer, tudo que a gente tem é, na verdade, uma sombra que passa. Como alguém pode sentir gavá, sentir orgulho, enquanto eu estou aqui no mundo como um exemplo, que a gente pode perder tudo do dia para a noite. Então, Bezrat Hashem, isso é saber o nosso lugar, a gente ter humildade, a gente, Bezrat Hashem, a gente saber o nosso valor, tem que saber as nossas qualidades, tem que saber as ferramentas que Deus deu para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar os nossos defeitos, aonde a gente tem que crescer na vida e, Bezrat Hashem, assim a gente vai conseguir chegar nos maiores níveis de Torá e Mitzvot.